Do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer uma ligação, hoje no dia de São Bernardo, de fazer uma ligação do Evangelho de hoje com uma frase de São Bernardo. Frase em que ele diz que nos caminhos de Deus, não avançar é regredir. Nos caminhos de Deus, não avançar é regredir. Pois bem, no Evangelho de hoje, nós vemos aqui a parábola que Nosso Senhor nos conta, falando do reino dos céus. Ele usa uma imagem aqui da terra. Ele diz que o reino dos céus é como a história do patrão que sai de madrugada para contratar várias pessoas em vários horários do dia. O patrão, que é uma figura de Deus, que sai para chamar várias pessoas às 5 da manhã, cedinho ainda, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E diz que o patrão, ele não olha a quantidade de horas que nós trabalhamos, mas ele age, ele é movido pela sua generosidade. A todos ele concede o mesmo pagamento, a mesma moeda de prata. Isto é a generosidade deste patrão que quer ser bom
que é uma imagem da generosidade de Deus, que é bom para conosco. Nosso problema é que nós, muitas vezes, quando ouvimos esta parábola, nós começamos a nos colocar como os trabalhadores das primeiras horas, em contraposição aos trabalhadores da última hora. E aí, parece que Deus está dando mais a eles do que a nós. Mas, meus santos, nós somos os trabalhadores da última hora. Isto é, nós somos aqueles a quem Deus concede muita generosidade. Com quem Deus está sendo muito bom, concedendo-nos um pagamento imerecido. Concedendo-nos uma recompensa muito além do nosso serviço. Concedendo-nos uma graça que os nossos esforços estão muito aquém deles, desta graça concedida. Pois bem, então, esse patrão, ele chama os trabalhadores em várias horas do dia para mostrar que a misericórdia de Deus não exclui ninguém. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então ele chama os homens nas várias horas. Os vários homens nas várias horas do dia, nos vários momentos de sua existência. Pois bem, mas essa parábola também, esta imagem do patrão que chama vários empregados em várias horas do dia, também se aplica a Deus, o patrão, que chama um mesmo empregado nas várias horas da sua existência. Isto é, por um lado, nós contemplamos essa verdade, que o patrão chama vários empregados em várias horas do dia, em vários momentos da existência da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus me chama em vários momentos da minha vida. Eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, eu já sou aquele padre que Deus quer que eu seja? Não. Mas Deus continua misericordiosamente insistindo, batendo na porta do meu coração, concedendo-me oportunidades para que eu corresponda, para que eu colabore com elas, para que eu corresponda com a sua graça, para que Ele possa me conceder graças maiores ainda. Então, quando nós lemos esta parábola, nós também somos chamados a aplicá-la a nós, isto é, Deus tem chamados na minha vida. Deus me chamou à existência, Deus me chamou à fé, quando me concedeu a graça do santo batismo. Deus me chamou a uma intimidade maior com Ele na minha primeira comunhão. Deus me chamou a um mergulho mais profundo no seu poder e na capacidade de corresponder, de até mesmo por Ele sofrer quando fui crismado. Um outro chamado de Deus aconteceu na minha vida quando eu me senti eleito, escolhido para o sacerdócio e quando fui ordenado. E tantos outros momentos na minha vida continuam, isto é, vários momentos em que Deus continua me chamando. Isso deve fazer com que nós estejamos atentos para os chamados de Deus na nossa vida. Você pode dizer assim, tudo bem, eu já sou cristão, católico, eu já conheço a Deus, eu já tenho fé. Sim, mas existem outros chamados. Deus quer que você avance para águas mais profundas. E não querer avançar é retroceder. Quando você diz assim, não, mas já está bom, eu já tenho fé, eu já progredi suficientemente. Mas existem outros chamados de Deus na sua vida. E você precisa estar atento. Porque Deus não nos chamou para que nós fiquemos de braços cruzados,
nas praças da vida, desocupados, não é assim que diz a parábola de hoje? Ele vai e encontra aquelas pessoas desocupadas e lhes faz um chamado, lhes dá um serviço. A fé é sempre uma resposta a Deus. Você tem fé de verdade? Que resposta você tem dado a Deus? Você tem gradativamente, cotidianamente, você tem progredido na sua vida espiritual? Lembra da frase de São Bernardo? Nos caminhos de Deus, não avançar é progredir. Não adianta dizer, mas já está bom aqui. Eu já vou à missa todos os domingos. Eu procuro ser fiel à minha esposa, ao meu marido. Ou eu vivo direitinho no meu namoro. Eu estou sendo fiel a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Mas você está aberto aos novos chamados de Deus na sua vida? Você está aberto a amar mais? Quando você não está disposto a amar mais, quando você não está disposto a avançar no amor, abre-se um espaço no seu coração para a superficialidade, para a tibieza, que abre a porta para os pecados veniais, que abrem as portas para os pecados mortais. Quando você não está disposto a progredir no amor, a amar mais, às vezes, não necessariamente fazer mais coisas, mas a ter uma intimidade mais profunda com Deus, a estar disposto, a estar disposta a se oferecer com mais generosidade a Deus, a oferecer a Ele aquilo que você já tem oferecido com mais amor, com mais alegria, com mais confiança de que se Ele está me pedindo isso, é para o meu bem. A carregar a sua cruz com mais docilidade, sem tanta reclamação. Ou melhor, não é sem tanta reclamação, sem reclamação. Por quê? Porque eu amo Jesus e eu quero amá-lo cada vez mais. E eu sei que o melhor lugar para amá-lo é na cruz. Então você vai progredindo no amor. E se você progride no amor, o seu coração se enlarguece cada vez mais para receber as suas graças. Mas o contrário também acontece quando você não está disposto a progredir no amor. O seu coração também se enlarguece para receber a mundanidade, os vícios, os pecados. Fazendo menção à primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Juízes, quando você não está disposto a progredir no amor, você vai pouco a pouco se tornando espinheiro. Você não é oliveira, você não é vigueira, você não é oliveira, você não é videira, você não é figueira, você não tem fruto. Você não produz nada e você destrói tudo. Por onde você passa, você destrói. Você se torna um poder destrutivo, porque se tornou espinheiro. E de verdade, meus santos, existe essa possibilidade de você se transmutar, de você se transformar noutra coisa, sem nem sequer perceber. Começa com uma pequena rejeição de progresso, que você, obstinada e conscientemente, nega algo a Deus e você sai do amor. Você começa a não progredir, isto é, você estaciona na vida de oração, na vida da graça, e
E você começa a dar passos para trás, sem nem perceber. E aqueles frutos de outrora mais abundantes vão se tornando mais minguados e você vai se acostumando. E aqueles frutos minguados tornam-se inexistentes e você já se acostumou. E naquela inexistência de frutos de Deus, do Espírito, vem os frutos mundanos, as doenças espirituais. Você vai se tornando mais rabugento, agressivo, invejoso, maledicente, preguiçoso, preguiçosa. E você nem sequer percebe porque você saiu da luz. Porque se você conscientemente para na vida espiritual, você regride. Você dá passos para trás. Você se afasta da luz. E a capacidade de perceber as coisas, de discernimento, se lhe escapa. Você vai perdendo a capacidade de discernir. De ver o que está limpo e o que está sujo. Porque afinal de contas, você saiu da luz. Você não vê mais as coisas com clareza. Se a sua sala está iluminada, você percebe até a poeirinha. Mas se a sua sala está às escuras, você não percebe mais nada. Só que normalmente, não se sai de uma sala iluminada para uma sala em trevas. A luz vai desaparecendo pouco a pouco. Pouco a pouco. E quando você menos percebe, aquilo que era dia, já é noite. E noite profunda. Vamos lá, meus irmãos. Vamos voltar os nossos olhos para Deus e dizer: Senhor, eu quero dar passos. Eu quero dar passos na minha vida espiritual. Eu quero dar passos no meu amor por Ti. Eu quero dar passos, Senhor, misericórdia, tenho até medo disso pedir, mas eu quero dar passos, inclusive, na penitência, contigo, Senhor. Sem Ti eu não aguento. Sem Ti eu vou fraquejar. Mas contigo eu quero até dar passos na penitência. Porque quando você diz que você quer dar passos na vida espiritual, que você quer dar passos na virtude, que você quer dar passos na penitência, você está dizendo o quê? Eu quero crescer no amor. Eu quero Te amar cada vez mais. E a boa notícia, a boa nova, a maravilhosa notícia é: quanto mais progredirmos no amor, mais felizes seremos, inclusive neste mundo. Mas padre, se eu progredir no amor, eu vou ter que lutar mais contra o meu homem velho? Vai. Padre, quer dizer que se eu progredir no amor, eu terei que ser mais penitente? Vai. Padre, mas se eu progredir no amor, eu vou progredir na minha configuração a Jesus Cristo crucificado? Vai. Mas se você progredir no amor, em tudo isso você vai encontrar felicidade. E é por isso, frase de São Bernardo também, que Deus quer que nós o amemos. E o amemos muito. Porque Ele sabe que nós seremos felizes se o amarmos. Então Deus quer que nós já sejamos felizes neste mundo. Só que o conceito de felicidade segundo o mundo não se adequa com o conceito de felicidade segundo Deus. O conceito de felicidade segundo o mundo é a felicidade do ventre. É a felicidade dos sentidos. A felicidade segundo Cristo, segundo Deus, é a felicidade da alma, que dá sentido até às realidades mais comezinhas, pequeninas e dolorosas da nossa vida, porque eu sei que eu estou galgando o monte do amor, estou crescendo no amor, eu estou me configurando cada vez mais a nosso Senhor. Que hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus, nós peçamos de verdade, peçamos sem ter total consciência, mas sabendo que algo Ele nos concederá, que nos exigirá
um esforço, mas sabendo que estamos escolhendo a coisa certa, a melhor parte. Peçamos para a graça de progredir no amor. Diga com as suas palavras: Senhor, eu não quero estacionar. Senhor, eu não quero regredir. Eu quero te amar mais, a cada dia. Nem que seja um pequeno passo, mas que eu hoje te ame mais do que ontem. Que hoje eu te ame menos do que amanhã, porque amanhã, com a tua graça, te amarei mais. Que eu hoje seja mais penitente e mais inimigo do diabo do que ontem. Mas que hoje eu seja menos do que eu serei amanhã. Que amanhã eu seja mais penitente e mais inimigo do diabo. Que hoje eu carregue a minha cruz com mais amor do que ontem. Que amanhã, Senhor, eu carregue a minha cruz com um coração cheio de gratidão, sabendo que esta cruz é caminho de salvação e de configuração a Ti, ao Teu divino coração. Ouçamos esta palavra com estas súplicas. Recebamos a Eucaristia com esta oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.